Olá! Um projeto de lei quer restringir alguns direitos de ex-governadores em relação aos serviços de segurança pessoal. As limitações estão sendo propostas para diminuir o impacto econômico causado aos cofres públicos. Todo ex-governador que tenha exercido por 3 anos a chefia do Poder Executivo Estadual, terminado seu mandato, tem direito a utilizar os serviços de segurança. Para diminuir as despesas com esse benefício, o deputado Evander Vendramini, do PP, apresentou um projeto de lei que propôs algumas mudanças. Hoje são 4 policiais, né, e não especifica a lei se é oficiais ou não, né? E normalmente acaba sendo oficiais. E nós estamos colocando para que sejam 3, um oficial e 2 praças. Isso visa, no momento que o país busca por economia, né, uma probidade firme nessa questão de economizar recursos, né, para investir em outras áreas, de fazer esse ajuste. E também determina um período, né, de 4 anos. E se durante esse período o ex-governador foi eleito por algum cargo eletivo, ele perde esse benefício. Mas, acima de tudo, visa fazer economia para o Estado para que possa investir em outras áreas e também, durante esse período, manter a segurança dos ex-governadores como é hoje, mas reduzindo o número de policiais e colocando um oficial apenas e 2 praças. E não poder ser como é hoje, talvez 4 oficiais, isso onera demais os recursos do Estado. Outra proposta no mesmo sentido quer coibir o desvio de bens materiais adquiridos pelo governo. A proposição do deputado Capitão Contar, do PSL, quer identificar todo o material como de uso exclusivo do Executivo. O desvio de produtos comprados, de mercadorias, acontece em todo o nosso país. São vendidos por terceiros e não é essa a finalidade dessa despesa da nossa administração. Então, para tanto, eu me reuni com a minha equipe jurídica, consultamos as leis vigentes e vimos que, com o simples instrumento de inserir dispositivos na Lei 1070, aqui do nosso Estado, a gente vai obrigar o fornecedor desses produtos, que são comprados para o uso da administração pública, para que esses produtos contenham um adesivo seguro, que não pode ser destruído. Aliás, ele é uma forma destrutível, né, para que a pessoa não consiga retirá-lo na totalidade, para que esse produto seja identificado, venda proibida, uso exclusivo do Estado de Mato Grosso do Sul. O deputado João Henrique, do PR, quer proibir que planos de saúde imponham um limite no número de serviços prestados. A ideia é evitar com que usuários tenham de recorrer à justiça para realizar procedimentos solicitados por médicos, mas que superaram a cota dos planos. Se você faz um estudo aprofundado e aprimorado, nos superiores tribunais é considerado essa conduta abusiva dessa limitação. Por quê, Tiago? Porque a única pessoa que pode dizer a quantidade de tratamentos, intervenções, terapias que o paciente com autismo, pessoas com síndrome de Down, com outras deficiências devem fazer é o seu médico, é o profissional regularmente habilitado na saúde. Então, isso é considerado uma conduta abusiva. Dali, você puxa o entendimento de que Mato Grosso do Sul, a Assembleia tem a competência para suplementar a competência do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos reconhecendo, basicamente, dando um recado importante e forte para as operadoras, que Mato Grosso do Sul vai especificar que essa conduta é abusiva de início, para que não haja necessidade de chegar até Brasília, para que não necessite a família sofrer até ter um provimento judicial. Só uma criança que tem o tratamento recusado, 2, 3, 4 anos, até ganhar aquela ação, sabe o tamanho do prejuízo, da falta de intervenção, da falta do tratamento. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Zé Teixeira, do DEM, cria em Mato Grosso do Sul a Nota Fiscal MS. A ideia é semelhante à nota fiscal paulista, em que os consumidores registram seu CPF nos documentos e parte do valor arrecadado em ICMS é devolvido para o contribuinte, um incentivo para a emissão de notas. As pessoas que exigem a nota fiscal, ele vai ter um crédito, vai ter uma inscrição, ele vai ser sorteado. Então tem um prêmio maior, tem um prêmio menor e tem milhares de prêmios
menor valor, mas que incentiva a pessoa que consome nos mercados periféricos de todas as cidades, pequenas mercadorias, que pega a nota de toda a mercadoria comprada e consumida no estado do Mato Grosso do Sul. O projeto de decreto legislativo permite que o governo do estado separe até 30% de todo o ICMS arrecadado para ser convertido em créditos para o consumidor. Pode parecer muito, mas se o cidadão de fato começar a cobrar a emissão da nota fiscal, a arrecadação aumenta, o que abre espaço para uma ação nesse sentido. Nós temos um levantamento de alguns estados que conseguem incrementar até 12% na arrecadação do estado. E como o estado passa por uma dificuldade financeira muito grande, mas quem regulamenta isso não é de alçada do parlamentar, e sim do governador, os outros governadores passados não tiveram interesse em fazer esse programa no estado. E hoje o governador Reinaldo Azambuja está interessado em implementar a nota MS forte. Cidadania é você comprar e pegar a nota fiscal. Na tribuna, o deputado Gerson Claro, do Partido Progressista, fez um apelo para que os novos moradores de programas habitacionais não paguem pelo primeiro registro e pela primeira escritura do imóvel. A fala do deputado foi materializada numa indicação ao Judiciário, que é responsável pelos cartórios, e ao governo do estado, que é agente atuante na reforma agrária e em programas habitacionais. Segundo o deputado Gerson Claro, do PP, uma iniciativa nesse sentido permitiria que mesmo as famílias de baixa renda possam ter seus imóveis regularizados, situação pouco frequente no estado. A gente conhece a realidade do Mato Grosso do Sul todo de assentamento. Foi editada a medida provisória que virou a lei 13.465 de 2017, que pretendeu essa regularização no Brasil todo. O fato e a realidade é que não caminhou essa regularização, porque, de fato, começa-se a fazer a documentação, georreferenciamento, emite-se o título e as pessoas não têm condições financeiras. Em alguns casos, por exemplo, assentamentos que são programas de financiamento, as pessoas não têm condições de pagar os impostos, ou ITCD, ou ITBI, e não têm condições. Quando existem contratos que têm força de escritura, aí a pessoa pega aquele contrato e só faz o registro dele no cartório imobiliário. Em alguns casos, você precisa, além do registro, você precisa antes fazer a escritura, pegar o título, fazer a escritura, depois fazer o registro, o que torna muito oneroso, e essas pessoas, na grande maioria, já está provado, porque alguns recebem o título, mas não vai ao cartório terminar de regularizar e ter o título definitivo da terra. Então, isso é a realidade nos assentamentos rurais. Por outro lado, os famosos contratos de gaveta, que geram dores de cabeça, deixariam de existir, já que, com os imóveis regularizados, a transferência deles no cartório seria possível sem qualquer problema. Se efetivamente a primeira escritura, quando precisa de escritura, e o primeiro registro for de fato gratuita, as pessoas não vão começar a fazer contrato eterno de gaveta. Nos programas habitacionais, você pode procurar que você vai encontrar contratos de gavetas de mais de 30 anos, inclusive com jurisprudência, com várias discussões judiciais, quando a pessoa morre, o inventário é problemático, não sabe no meio de quem está. Então, nós vamos dar segurança jurídica, dar dignidade para a pessoa de fato, é uma questão de dignidade a moradia, para a pessoa de fato ter o documento da sua casa. Se a gente conseguir dar gratuidade e fazer com que as pessoas documentem, nós vamos gerar muito mais renda para os municípios e para o próprio estado, que depois da pessoa fazer o primeiro, qualquer negócio, ele vai efetivamente ser documentado. Até porque depois que você registrar, se você fizer um contrato de gaveta, você corre o risco da pessoa que tem o registro no nome dela ir lá dar em garantia o imóvel, vender para outra pessoa. Então, depois de registrar, você, para ter segurança jurídica, cada negócio, compra e venda, doação, inventário, ele vai ser documentado no cartório, e nós estamos falando aí de aproximadamente 60 mil famílias no Mato Grosso do Sul. Na semana de combate à pedofilia, a Assembleia parou para refletir sobre números assustadores. A cada 4 segundos, uma criança é abusada no Brasil. E no Mato Grosso do Sul, não há um dia em que casos não sejam registrados. Dados que preocupam.
Mesmo com o envolvimento da Sociedade contra a Pedofilia, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ainda registra até 3 casos todo dia em Campo Grande. Por isso, uma maior mobilização contra esse crime segue necessária. De 6 a 10 de maio acontece em Mato Grosso do Sul a Semana de Combate à Pedofilia. Por instituição do deputado Reinaldo Modesto, do PSDB, a semana tem a intenção de provocar a sociedade a refletir sobre o tema. A Lei 3.707 de 2009, de nossa autoria, ela instituiu no nosso estado a Semana de Combate à Pedofilia para a gente estar discutindo e ajudando na capacitação de professores que trabalham efetivamente com as nossas crianças. Este é um tipo de crime que, lamentavelmente, é muito difícil da sua identificação, porque mais de 60% do abuso acontece, lamentavelmente, dentro do ambiente que deveria ter a proteção, que é justamente na residência, por alguém da família. O abusador, às vezes, é um vizinho ou líder religioso, alguém da educação. Então, é triste sabermos que, no nosso país, a cada 4 segundos, segundo as estatísticas, né, de psicólogos renomados que trabalham nessa área, uma criança é abusada sexualmente. Na tribuna, a psicóloga da DPCA, Rosiane Basualdo, falou das rotinas de humanização no atendimento às crianças e adolescentes na delegacia. Boa parte dos casos ainda acontece dentro de casa, espaço em que a criança tem maior vínculo e confiança. A pessoa que abusa da criança é uma pessoa de confiança da família. Normalmente é um pai, é um tio, é um avô, é um amigo próximo da família. Então a pessoa aproveita dessa confiança que tem na família e acaba abusando sexualmente da criança, porque ela entende que a criança, a versão dela não vai ser acreditada. Então a criança fala e ele diz é mentira e fica a palavra de um contra o outro. O estado de atenção contra abusos deve ser contínuo. Rosiane fala de sinais para os quais as famílias devem estar atentas e que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo. A criança apresenta vários sinais, dentre eles a mudança de comportamento. A criança ou ela fala demais ou ela se isola. A criança ela pode regredir, apresentar um comportamento de regressão. A criança pode ter uma identificação com o seu autor. A criança pode também ter um comportamento sexualizado, não compatível com a idade. E a criança pode apresentar N comportamentos. É claro que não são todos esses juntos. Às vezes ela apresenta um comportamento só. Na escola, o baixo rendimento, ela pode ter um baixo rendimento. A criança pode ficar mais agressiva quando ela é vítima de violência sexual, entre outros comportamentos. Frente em Defesa da Pessoa Idosa realizou a sua primeira reunião dessa legislatura. Na ocasião, foi dada posse aos membros que devem compor o grupo parlamentar até 2022. Os parlamentares integrantes da frente tomaram posse durante a reunião realizada no plenário. Coordenador do grupo, o deputado Renato Câmara, do MDB, falou sobre a importância das ações desenvolvidas pela frente para garantir os direitos dos idosos, como a criação de políticas públicas. A frente parlamentar, ela faz a discussão no sentido de aprimorar leis, de apresentar soluções, ideias, fortalecer leis existentes para que elas sejam cumpridas. Porque não adianta ter uma lei se ela não é cumprida. Então, a frente parlamentar, em contato com os conselhos, em contatos com entidades que cuidam da pessoa idosa, nós temos, então, esse aprofundamento da realidade. Representantes de entidades ligadas à terceira idade participaram da reunião para prestigiar a posse e também conferir palestras sobre envelhecimento e qualidade de vida, ministrada pelo médico geriatra José Roberto Pellegrino. Segundo ele, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou nos últimos anos, já a qualidade, nem tanto. A idade da população está aumentando. A população com mais de 60 anos, ela dobrou no Brasil em 19 anos. Para você ter uma ideia, na França levou 120 anos.
Então, nós aumentamos rapidamente a população idosa. Quando você aumenta rapidamente, você tem uma revolução. E, nesse caso, numa revolução, você precisa de medidas mais emergenciais. Por exemplo, o envelhecimento na Europa foi gradativo, o nosso envelhecimento foi brusco. Mato Grosso do Sul, nós temos uma média nacional. Nós temos uma boa expectativa de vida, não tanto quanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas nós estamos acima da média nacional. E nós temos que ter políticas voltadas para esse segmento da população, que é o segmento que mais cresce. Para a subsecretária de Cidadania do Estado, a Frente do Idoso tem um papel essencial na elaboração de medidas que atendam às necessidades dessa população. A criação da Subsecretaria de Políticas Públicas para o Idoso é uma delas. Foi, inclusive, através de uma discussão na frente parlamentar que surgiu a ideia de propor ao governo do Estado a criação de uma pasta específica para discutir os direitos da pessoa idosa. E, em dezembro de 2018, o governador Reinaldo Azambuja, quando promoveu a reestruturação administrativa, criou a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas, que está vinculada à nossa Secretaria Especial de Cidadania e nós vinculados à Segov. Então, é o governo do Estado pautando as políticas públicas para as pessoas idosas dentro do governo do Estado, mas não como uma política de governo, sim como uma política de Estado. Ações relativas a junho, mês dedicado ao combate à violência contra os idosos, também foram destacadas pelo coordenador da frente. A frente parlamentar estará discutindo temas importantes, como a saúde, como a questão da habitação. No passado, as famílias eram maiores, tinham muitos filhos que se revezavam cuidando da pessoa idosa. E até a pessoa idosa ficava uma temporada na casa de cada filho. Hoje, com a diminuição do tamanho das famílias, o idoso ele vai ficando só, ele vai ficando dependente e precisa ter uma proteção. Também realizou a sua primeira reunião a Comissão de Agricultura. No encontro, os deputados discutiram o plano estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediou nesta segunda-feira a primeira reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira. O evento serviu para que o Estado aderisse ao Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O deputado Márcio Fernandes preside a comissão e faz um balanço da reunião. Muito produtiva, tivemos a participação maciça das entidades ligadas ao setor do agronegócio do Estado do Mato Grosso do Sul. Tivemos o governo do Estado por parte do secretário da Semagro, Jaime Verruc, tivemos o diretor-presidente do IAGRO, tivemos o Ministério da Agricultura aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, Celso Martins, e representantes das entidades ligadas ao setor. Uma discussão ampla, importante, e agora é papel aqui da Assembleia Legislativa, dos políticos, dos parlamentares, vereadores, representantes da sociedade do Estado do Mato Grosso do Sul, levar a informação à sociedade de que é importante nós termos o programa da erradicação da febre aftosa avançado e também livres de vacinação no ano de 2021, que é o objetivo principal dessa discussão. Em Mato Grosso do Sul, são 43 ações que já estão sendo desenvolvidas pelos órgãos do Executivo e que devem ser monitoradas pela Comissão de Agricultura e Pecuária. O diretor-presidente do IAGRO, Luciano Chioqueta, falou sobre algumas das principais. Nós podemos destacar aí a questão da restauração do Serviço de Defesa Agropecuária do nosso estado. A gente pode destacar também a mudança no nosso modelo de vigilância sanitária animal. Então, a gente como a gente está substituindo a vacina de febre aftosa, que é uma ferramenta de prevenção, por outra, que seria a vigilância sanitária, a gente precisa também ter um planejamento dessas ações, ou seja, essa vigilância tem que ser mais intensa, nós temos que estar mais presente no campo, e para isso, então, a gente precisa de um planejamento e de mudar a nossa estratégia. E um terceiro ponto também de extrema importância, que é um fator de risco para a transmissão de doenças, é justamente o controle de trânsito. Então, o transporte de animais constitui um dos principais fatores de risco para a disseminação de doenças, e a gente precisa também traçar uma estratégia nesse sentido. Além do IAGRO, o debate proporcionou aos ouvintes conhecerem a perspectiva de órgãos como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Agricultura e do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que criou o programa de erradicação da doença.
O Grosso do Sul hoje ele tem um rebanho de mais de 22 milhões de cabeças e tem aí uma participação no mercado internacional extremamente relevante. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul hoje é um exportador no mercado internacional de carnes bovinas, um mercado que tende a crescer e o fundamental, a gente quer atingir mercados que efetivamente hoje compram carne somente de países que não têm vacinação e não fazem a vacinação para aftória. Então todo esse programa visa exatamente criar novos mercados e aumentar o valor que hoje é pago pela arroba do boi gordo no estado de Mato Grosso do Sul. Quando se fala em combater e erradicar uma doença, evidentemente que a gente tem que ter um sistema sanitário robusto. O que cabe a Mato Grosso do Sul nesse período agora para cumprir com todas as metas e a gente chega em 2021 com a condição de ser livre sem vacinação, é estruturar, é dar mais robustez ao sistema sanitário, principalmente na região de fronteira. A reunião ainda contou com a presença dos deputados Capitão Contara, do PSL, e Evander Vendramini, do PP, que compõem a comissão, e Zé Teixeira, do Democratas, primeiro secretário da mesa diretora. O primeiro Assembleia Notícias da semana fica por aqui, mas continue com a gente no canal 9 da NET ou pelas nossas mídias sociais.